Afinal, quem são os verdadeiros loucos? Gente, é com essa pergunta que eu convido vocês aqui para o vídeo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês um texto que foi um texto que eu escrevi como reflexão, para um curso que eu estou fazendo sobre um filme que eu assisti. Esse filme é baseado em um livro de uma escritora francesa e o filme se chama Le Bal des Folles. Esse é o nome original, que é um filme francês, o livro também é francês, e em português quer dizer O Baile das Loucas. Esse é um filme que foi feito para Amazon Prime, então tá na plataforma da Amazon. Na verdade é um filme que retrata uma história real, uma época real aqui da França, de um hospital que existe ainda, que se chama Salpêtrière, que fica lá em Paris. Então eu gostaria de compartilhar esse texto, vou ler esse texto, gente, porque é um texto que eu gostei bastante e que eu quero ler porque eu não quero perder alguma coisa aqui que eu escrevi e também não dá para decorar porque é bem grande. Então vamos lá, gente. Baseado no livro de Victoria Mas, o filme Le Bal des Folles, em tradução para o português, O Baile das Loucas, nos faz adentrar os muros do Hospital Salpêtrière, em Paris. Criado no século XVII, La Salpêtrière era um hospício com tratamentos violentos. Segundo a escritora, esse hospital ele foi criado para esconder o que Paris na época não gostava de mostrar: os pobres, os doentes, as prostitutas, as pessoas que moravam na rua, etc. No final desse mesmo século, homens invadiram esse lugar para liberar os internados, mas acabaram por matar mais de 30 mulheres. Em meados do século XVIII e XIX, o hospício ele continua a sofrer com sua reputação de inferno, onde colocava essas mulheres que eram chamadas de histéricas. Jean-Martin Charcot assume o hospital em 1880 e os tratamentos violentos diminuíram. Charcot, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas era um médico que era muito reputado na época pelos tratamentos das doentes mentais. O médico, que vem a se tornar o mais célebre da época, traz um pouco de luz e de esperança para as mulheres, para o que agora era chamado de hospital, com seus inovadores tratamentos das histéricas. O Baile das Loucas era realmente um baile que misturava ali as loucas desse hospital, como eram chamadas, e com os visitantes, que normalmente eram a classe média, classe alta de Paris. No filme, o baile é uma das últimas cenas, um alinhavar na história que não termina por ali. Gente, esse era um baile mascarado, era um baile realmente que as pessoas estavam todas de máscaras, vocês podem ver no filme. Eu terminei de ver esse filme um pouco com enjoo, se assim posso dizer, uma sensação física mesmo, algo que me fez, principalmente enquanto mulher, questionar até o tão respeitado Dr. Charcot. Aqui eu falo respeitado porque era um médico respeitado da época, gente, até hoje. Eu assisti várias entrevistas com a diretora, que também é atriz do filme, sobre a veracidade das informações. E sim, segundo ela, os poucos arquivos encontrados nos colocam de frente com as brutalidades mostradas no filme e com a exposição das mulheres histéricas diante de uma plateia de homens que estudavam as doenças mentais. Para os padrões da época, o que Charcot trouxe foi um alívio para essas mulheres, porque eram mais respeitadas como pacientes. Mas vendo as cenas hoje, o que Charcot e a sua equipe faziam nesse hospital era no mínimo desumano. A ideia original, que trata a histeria como a doença do sexo feminino, abriu as portas para a tamanha violência contra as mulheres e as colocaram em situações que, acredito eu, ressoam até hoje na nossa sociedade. A gente não pode esquecer que a histeria, no começo, era estudada só nas mulheres. Era entendido que a histeria, a loucura, era ligada ao sexo feminino, aos ovários, ao útero, etc. Segundo a diretora do filme, Mélanie Laurent, ela leu o diagnóstico de mulheres que diziam muito deprimida, melancólicas, ou relatos de mulheres traumatizadas trazidas ao hospital após serem violentadas. E como tratamento, eram colocadas em banhos gelados para acalmar os nervos. Ou seja, estar deprimida ou traumatizada era sinal de loucura. Existiam também mulheres que falavam com os mortos, como a personagem no filme. A personagem no filme, ela fala com os mortos. E, para não manchar a reputação do pai, ela é mandada para esse asilo, hospício, hospital, sei lá o quê. Muitas mulheres que não eram aceitas pela sociedade, ou que falavam demais, ou não concordavam com tudo, eram internadas pelos pais ou pelos maridos.
Esse é um exemplo clássico de cultura patriarcal que ainda existe em muitos lugares. Segundo ela, a diretora, são relatos, anotações e diagnósticos cruéis e que retratam uma época onde, segundo a escritora, um dos grandes problemas era como a loucura era tratada e aceita entre homens e mulheres. Aqui abre aspas para a escritora. Os homens exercem a sua loucura sobre os outros, as mulheres sobre si mesmas. Segundo a escritora, isso explica muito da histeria que foi estudada, muito estudada por Freud, que é o fato da mulher sofrer muita violência, aprender a guardar, interiorizar aquela violência e não poder fazer nada com ela. Então isso se traduz no corpo, no físico, nas doenças físicas, etc. Isso não acontece tanto com os homens, ou não acontecia na época que está sendo passado toda essa história, gente, no final do século XIX. A histeria, segundo Freud, não é constatada só no sexo feminino, mas a gente está aqui focando no feminino por causa do filme. Me pergunto eu, será que ainda vivemos nesse parâmetro de loucura entre homens e mulheres? Será que a loucura dos homens ainda é mais aceita do que a das mulheres? Isso me faz pensar em relatos de relacionamentos tóxicos ou feminicídios, violência conjugal, onde o homem sempre usa o adjetivo louca para justificar o temperamento de sua vítima. Isso me faz pensar na quantidade de vezes que mulheres chamam outras mulheres de histéricas, sem ao menos saber a origem dessa palavra. Na próxima vez, a gente pode pensar 2 vezes antes de chamar uma mulher de louca ou de histérica. Não podemos também colocar a culpa das atrocidades em um método ou um médico. Acredito que todos estavam tentando ajustar e descobrir tratamentos, estudando o desconhecido. Acredito nisso mesmo vendo no filme homens provocando mulheres nuas para que tenham uma crise e depois serem largadas no chão. Eu acredito no desenvolvimento não só da medicina, mas também no nível de consciência dos seres humanos. Voltando ao baile das loucas, como eu mencionei acima, a cena do baile para mim é um alinhavar. Eu não utilizei a palavra costurar porque para mim costura seria um fechamento. E essa cena ela encerra o filme, mas nos abre para um mundo de questionamentos. Esse baile nos coloca de frente com a loucura do coletivo. Mulheres são violentamente tratadas por suas histerias, mesmo que por razões infundadas, ao mesmo tempo que seus cuidadores são também sujeitos dignos de tratamento. Mas por que chamamos de loucura esses comportamentos? Não seriam apenas emoções, vontades, desejos reprimidos, assim como Freud nos traz dentro da psicanálise? No baile das loucas nos perdemos em perfis que dançam entre o normal e o absurdo, o paciente e o médico, o traumatizado e o que traumatiza, o normal. Mas que normal? O baile mostra, pelo menos para mim, que enquanto seres humanos, todos nós vamos beber dessa loucura, vamos ser vítimas, vamos ter trauma, vamos traumatizar pessoas, vamos ser encaixados em conceitos, nomes, vamos ser tratados como normais ou não, dependendo do contexto que estamos, da época que estamos, do país, da família, da religião e etc. O baile das loucas também nos enlouquece, por nos mostrar que muito foi estudado, muitos erros cometidos em relação ao que um dia alguém chamou de loucura, de histeria. Mas também nos mostra um portão aberto para o desconhecido, o que ainda estamos por conhecer. O filme nos traz uma agonia e também um alívio, ao nos mostrar que dentro daquele hospital e aqui, no nosso mundo atual, a pergunta sem resposta é, afinal, quem são os verdadeiros loucos?